presidente, meus pares, a imprensa. Todos os senhores que fazem presente nesta manhã. Senhor presidente, o caso é grave. É mais do que se espera. Se resolver prostituição, drogas, menores na rua, e esse envolvimento todo fosse fácil, São Paulo, que tem mais de 500 anos, não tinha bandido. Se nós imaginássemos que a história traz a vivência para o exemplo, não haveria estes problemas. De certa forma, que pelo menos algo está sendo feito para se resolver. Mas hoje, eu estava na entrega dos 21 ônibus, porque não são 26, entregaram hoje 21 somente, vereador Fernando Rezende, não foi 26. Dizem que os 5 ainda vai vir, que eu também vou esperar os 5, e vou fiscalizar se esses 5 vêm. Pedi todos esses itinerários que vão mudar. E o que presenciei hoje foi um desabafo, com a forma, queira ou não queira, agressiva, de porque estão fazendo baixo-assinado. Baixo-assinado é um direito do povo. O que não é direito do povo é ser representante do povo e não representá-lo, ser chefe de um executivo e não cumprir com as missões que o executivo tem que cumprir. Isto não é vontade do povo. Agora, manifestações populares, desde a criação da nossa majestosa Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988, que nós podemos se manifestar até com direito à greve. Então, abaixo-assinado é uma necessidade da população quando o poder executivo não atende. Quando os poderes não atendem a população se junta em busca de fazer um abaixo-assinado para mostrar para aquela administração que aquele tanto de pessoa não está concordando com aqueles atos. E também é livre. Assina quem quer, dá seus detalhes quem quer. Agora, tentar achar que é fim, isso é aquilo, se for fim eleitoreiro, o autor dessas coisas se responsabiliza por isso. Agora, colocar 10, 20 mil pessoas para assinar um papel, prestar o nome do seu CPF, o nome do seu RG e ainda assinar com 10 ou 20 mil pessoas que discordam do mesmo problema, eu acho muito difícil conseguir fazer isso. Porque mesmo o problema estando assolando, já é difícil. Agora, eu acho que o comandante da Polícia Militar tem que pegar umas aulas com a Guarda Metropolitana. Porque hoje foi dito que a Guarda Metropolitana agora está autorizada para espremer a população. E espremer de novo. De qualquer forma, imprensar a população, prender a população e até trocar força, revidar, se a população revidar. Senhores, na Constituição Federal só existe 2 formas de prender cidadão. Ou é com ordem judicial, ou é em flagrante delito. E ultrapassar um sinal vermelho é multa, é ponto na habilitação, mas não é flagrante delito para prender um cidadão. Andar com documento vencido de um carro, ou sem habilitação, ou até mesmo embriagado, que é crime, não quer dizer que esse cidadão é bandido. São poucos quem não já tomou um copo de cerveja. Eu não bebo, mas já bebi. E já foi bebo mesmo várias vezes e pronto. É direito meu. Não bebo mais porque não gosto mais de ficar tonto. É também problema meu. Agora, dizer em século XXI
que vai prender, vai espremer, que não vai respeitar a decisão de Ministério Público e que se a justiça determinar vai acatar, mas pode falar o que quiser. Tá, obrigado. Aí essa pessoa tem que tentar renascer das cinzas lá de 64, porque a ditadura já passou. Novo Essa vereador, conversa toda estranha, me concede a parte? vou já conceder, essa conversa toda estranha, isso aí não existe mais não. Agora, eu fico imaginando, será que a guarda com 80 e poucos homens de serviço, porque eles são 205 e tiro escala alternada. Nós temos os guardiões das escolas aí, que são 61 escolas, só são 15 guardas para cuidar de 61 escolas. Vi hoje com Lacerda, só são 15. E para apagar os fogos, são quantos? Porque é a função deles. E para cuidar do patrimônio público. E para andar no lago. Então, assim, quer que a Guarda Metropolitana seja o pilotão de elite da gestão municipal? Que seja, não tenho nada contra. Então, vamos abrir concurso amanhã. Vamos abrir concurso amanhã para a TTM e para a Guarda Metropolitana. Um requerimento eu já fiz aqui. E já foi aprovado por essa casa, por todos os vereadores. Vamos abrir concurso para aumentar o efetivo. Agora não adianta dizer que vai consertar problema de droga, problema de crack, de prostituição, com 80 homens da Guarda Metropolitana. E ainda dizer que vai espremer. Não, rapaz. Tem uns serviços a ser prestados. As polícias mais táticas do mundo não usam sequer uma arma. Não é com violência que nós vamos chegar a um denominador comum, não. O que nós precisamos é que tenha uma guarda atuante, uma gestão atuante, uma polícia atuante com responsabilidade. Nós temos aí 600 mil multas aplicadas no ano, 600 mil aplicadas no ano seguinte, 600 mil aplicadas no outro ano. De que está servindo isso? Serviria se aplicar 600 mil multas no ano, 400 mil multas no outro, 300 mil multas no outro, 200 mil multas no outro, nenhuma no outro. Aí estava servindo. Mas qual é o ponto positivo? Enriquecer os cofres públicos? Fábrica de multa? Tem alguma coisa errada na essência da coisa. Já houve denúncia aí de compra de habilitação, já houve denúncia aí de gente que está tirando habilitação sem fazer as escolinhas. Foi comprovado agora no Globo Repórter que essa questão desses examezinhos que faz para habilitação, o camarada bota 2 tocos de cano lá e o cara vem estacionar. E quando ele vai para o meio do trânsito, que tem um ônibus parado mesmo na traseira dele, ele nervoso ali para querer estacionar. E para entrar nessa rotatória. E por aí por diante. Então quer dizer que multar o cidadão vai ensinar ele a dirigir? O problema está na essência. O problema está no monte de gente que vem do interior e não tem costume com rotatória. Não tem um sistema de controle com educação de trânsito, que o nosso problema ele vem desde o tempo dos nossos ancestrais. O Brasil foi criado por quem? Pelo resto do resto que tinha lá em Portugal. Pelo monte de bandido que tinha cadeia para puxar, pelo monte de preso, pelo monte de gente que veio criar aqui a nossa essência, que chegaram aqui metendo a pena nos índios, estuprando índios, trazendo doença de cachorro para os índios daqui. Foi assim que foi constituída a nossa sociedade. Vossa Excelência permite uma parte? Vou permitir. Então, dessa forma, eu não posso acreditar que o problema está vindo de cima para baixo. Agora vamos trabalhar na essência, com o ensino mais forte, vamos investir na educação. Não vai ser com o tempo do chicote já passou. Todo mundo falava aí que o tempo do chicote já era, agora está voltando de novo. Então, dessa forma, não tem pretensão nenhuma. Como eu sou representante legítimo da sociedade, eu quero que funcione e funcione demais. Agora nós temos aqui, quantos casos mesmo? O vereador Milton Neves falou agorinha. Está aprendendo motozinha bis aí no trânsito. Está aprendendo só mulher nessas motos bis, aí diz que está... Agora... o fim não justifica o meio, mas a sociedade tem suas prerrogativas, quando o seu direito é maior e seu interesse é maior. Peço o tempo da liderança, senhor presidente. Concedido a Vossa Excelência por mais 5 minutos e depois, na hora que terminar essa locução, eu gostaria de pedir uma parte. Vou já conceder a parte a Vossa Excelência. Eu vou conceder logo. A primeira é o vereador Folha, que está na fila. Nobre vereador Cavalcante. Vossa Excelência realmente foi lá e pôde constatar, verificou, viu em loco que mudou as coisas. Vossa Excelência diz, vereador, eu só concordo com o aumento da tarifa do transporte coletivo se primeiro
a população recebeu benefício. Vossa Excelência falou isso para mim. E acho que agora concordou. O aumento chega dia 1º de outubro, porém os ônibus começam a rodar amanhã. Mas 21. Está faltando 5. Mas nós estamos indo em agosto, tá? Tem um setembro todinho por à frente para chegar aos outros 4. Falta 5. Falta 4. Agora, Vossa Excelência, eu digo o seguinte, quem é que respeita a decisão de judiciário? De Ministério Público? O Ministério Público não toma decisão. Quem determina é o judiciário. O Ministério Público apenas pede, informa, avisa, olha. Agora, o Ministério Público tem se colocado nesta capital em problemas que a gente percebe que as intenções são outras. Nesse caso, em outros casos, principalmente da Guarda Metropolitana, qual é o cidadão que não quer ter uma segurança nas ruas? Andar com a carteira vencida, dirigir sem ter habilitação, com documento do carro vencido, é ilegal, nobre vereador. Precisa de ser penalizado mesmo. Se nós pudéssemos ter, hoje, não só 200 guardas metropolitanos andando nessa cidade, ajudando a Polícia Militar, que é pouca, ajudando a Polícia Civil, como é que diminui o número de infrações? Se há 7 anos atrás tinha 120 mil habitantes nessa cidade, hoje tem 230. Aumenta a população, aumenta os problemas da população. É o número de carro. Nem toda a população tem um carro. Vossa Excelência, para ter um dado aqui, é 1,3 habitante por carro nessa cidade. Está praticamente cada habitante tem um carro nessa cidade. Está impraticável. Isso aí, amigos, não tem como. Tem que cada dia que passa aumentar de 300 mil, 400 mil, porque a população vai aumentando. E principalmente a população infratora, que comete as infrações. Mas eu também queria dizer a Vossa Excelência que o prefeito não mandou espremer ninguém e nem mandou prender ninguém. Não falou em prisão lá, não. Eu vi o prefeito dizendo que a Guarda Metropolitana continue a trabalhar por essa cidade. Continue a defender os que andam certo. Continue nas ruas da nossa capital, ajudando principalmente aquelas pessoas que se sentem desprotegidas. Agora há pouco o novo vereador Milton Nelly falava dos pontos de drogas. Quantas drogas, quantidade de droga a Guarda Metropolitana tem nessa cidade? Ajudado. Então, Vossa Excelência precisa de compreender, é aquilo que o prefeito falou. Tem muita gente que é igual o cachorro, corre atrás de carro. O carro vai correndo, corre atrás. Quando o carro para, ele para. Todas as reivindicações do deputado, nenhuma ele conseguiu vencer. Porque o Ministério Público, o Judiciário, entendeu que era viável para a nossa cidade. Obrigado. É por isso, vereador, que todas as minhas reivindicações que eu fiz, eu tive êxito. Porque quando eu venho, eu comprovo. Essa problemática da Guarda Metropolitana, eu fiz o quê? Eu peguei a denúncia todinha e entreguei na mão do Judiciário. Porque há uma controvérsia. Diz uns que pode, outros dizem que não pode. Eu digo, não tem ninguém mais legítimo para decidir isso do que o próprio Judiciário. Fiz, entreguei e agora o Judiciário decide. Minha missão como parlamentar acabou. Minha missão aqui é fiscalizar, denunciar e esperar que aconteça. Pela ordem, o vereador Milton Neres, presidente. Vereador Cavalcante, muito respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas não acho que Vossa Excelência tem que comemorar sobre esse assunto. Mas não estou comemorando. Porque se o senhor defendeu aqui para que não seja multado, foi o que agiu errado. O senhor não defendeu o cidadão de bem, o que anda certo no trânsito, o que não coloca a vida dos outros em risco. O senhor defendeu o que faz errado e que quer ficar pegando num questionamento para poder justificar o seu erro. Talvez esse hoje esteja comemorando. Talvez esse pode ser um que, por ter sido multado naquele momento, por ter sentido no bolso, pelo seu erro, pelo seu ato, pela sua infração, tivesse modificado o seu pensamento e tivesse mudado. Talvez hoje ele vai falar, ó, eu posso tudo. Talvez, eu acho que ele deva estar comemorando. E acho que o Ministério Público, e aí o prefeito está certo, quem vai decidir é a Justiça, não é o Ministério Público. E nós vamos discutir na Justiça e mostrar para a Justiça de que a Guarda precisa continuar atuando, ajudando a diminuir um trânsito que está matando vidas. Que a Guarda precisa continuar na noite,
coibindo aqueles que estão com som excessivo, que a guarda precisa continuar cuidando das escolas. E Vossa Excelência disse uma coisa aqui interessante, 61 escolas, 15 homens escalados para cuidar. Quantos policiais tem para cuidar de cada cidadão? Em 61 cidadãos tem um policial para cuidar, aqui no Tocantins? A média é 1 para 1000. Na verdade, não existe nem policial no Tocantins, não tem soldado. Tocantins não tem soldado, só tem cabo, sargento. Aqui não tem o que vai para a ponta. E a guarda, mesmo com efetivo pequeno, está lá na ponta, cuidando das escolas, também cuidando das creches. Eu quero que tenha um em cada escola. Esse é o meu projeto, é a minha defesa. Mas quem não tem cachorro, caça com gato. Quem não tem um para cada escola, tem que fazer com os que tem. E além de cuidar das escolas, ela também está lá no trânsito. Ela também está lá cuidando da parte ambiental, nobres pares. Ela também está lá cuidando do cara que está com som excessivo. Ela também está ajudando no controle do ordenamento da cidade. Quando o cidadão invade, ela está lá atuando. A guarda tem feito um papel, vereador. Vossa Excelência pode até não ter essa concordância, eu respeito a concordância de Vossa Excelência, mas eu conheço o trabalho da guarda. Eu conheço o trabalho que aqueles valorosos homens e mulheres ali faz no dia a dia. Homens que estão ali desprovidos, às vezes até de um salário que não é tão bom, porque um soldado ganha 2.000 e poucos reais e eles ganham, e eu vou concluir, e eles ganham apenas 1.000 e poucos reais. Mas eu acho que há um equívoco, vereador. Respeito Vossa Excelência, mas há um equívoco, porque nós deveríamos ter mais guardas metropolitanos, mais homens como esse, ajudando a controlar a nossa cidade. Aí você veja bem, a população inteira fala, aqueles indivíduos, marginal, bandido, traficante, matou, nós estamos cansados de vê-los presos e no outro dia está solto. Por quê? É o fator da prisão ilegal. Vereador Carlos Braga, vereador Fernando Rezende, sabe muito, que são advogados, que um processo, depois de andar 2, 3 anos, lá no final, tem uma citação que foi feita de forma errônea, o processo cai por terra e vai lá para o seu início e começar tudo de novo, por causa de uma única citação feita da forma errada. E aí nós pegamos a guarda hoje, sem legitimidade para atuar no trânsito. E vamos colocar esses homens fazendo meio mundo de multa. É isso que eu sou contra. Fazendo meio mundo de multa. Amanhã sai uma decisão do judiciário, cancela todas as multas que eles aplicaram, todo o serviço foi por terra, cada cidadão desse que foi multado já pagou a multa, entra com a ação em cima da prefeitura. Olha o tamanho do abacaxi. É isso que eu estou querendo evitar e não conseguem visualizar. Eu estou querendo ajudar o município de uma forma dentro da legitimidade das coisas. Não se pode pegar qualquer cidadão por aí e dar um revólver, dar um cacetete e vai prender bandido. Não é assim que funciona. No Estado democrático de direito, onde o Estado puxou para si essas responsabilidades. Estou falando, nunca falei de atuação da guarda. Eu falo da legitimidade que eles têm para trabalhar na questão da aplicabilidade das multas. É esta a questão que se está em foco. Quanto a guarda é atuante, quanto são preparados, o tanto que trabalha, o tanto que faz mais do que o que tem de contingente, isso é sabido. Eu vejo a guarda na rua. Agora há sempre um mal entendido nessa história, que eu não estou vendo trabalhar assim. Agora estou vendo atuar dentro de uma situação que não tem legitimidade para tal e que amanhã pode cair todo esse serviço por terra. Aí vão dizer, eu pensei que era assim, e não adiantou mais. Eu concedo a parte ao presidente, vereador Carlos Braga. Obrigado. Primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo fato de ser um grande já estudioso do direito, vai ser um excelente advogado. E a parte, praticamente, o vereador Milton Neres, vereador Folha, já discorreu sobre aquilo que eu ia falar. Esses dias, eu não vou dizer aonde, mas eu estive até com pessoas que realmente a Constituição Federal de 88, ela deu poderes demais a alguns determinados, que a gente chama poderes constituídos, e ele me falou uma frase, numa conversa que nós tivemos, é que muitas vezes agora eles estão não é querendo só legislar, não é o Ministério só Público, não, outros poderes também,
estão querendo influenciar até atos de gestão também. Estão querendo dizer o que o prefeito tem que fazer, o que o governador tem que fazer, o que o presidente da República tem que fazer. Isso não é função deles, né? A função deles é verificar a legalidade do ato e não insinuar que ele tem que fazer isso, fazer aquilo. Quanto à Guarda Metropolitana, realmente, uma vez, inclusive, eu fui até mal interpretado também aqui, porque eu também chamei atenção no sentido de verificar a legalidade também da aplicação da multa, porque eu vi alguns estados, alguns julgados já querem ilegais, mas outros já têm alguns julgamentos. Agora, a gente tem que ver só uma coisa, vereador Cavalcante, realmente, não tem coisa mais triste do que eu já fiz, foi visitar casas em velórios de crianças mesmo, 17, 16 anos, ou pouco mais do que isso, morrerem com acidente de trânsito, dirigindo essas pequenas bis, que a maioria não tem nem carteira de motorista, eles não sabem nem dirigir no trânsito. Insegura o trânsito, segura um veículo, segura a gente, eles não sabem agora, não tem responsabilidade, quer correr, quer entrar na rotatória, às vezes pular de dentro, cortando as pessoas, e tem morrido demais. Nós temos perdido filhos demais, famílias aí, eu vejo o desespero de uma mãe, de um pai, quando a gente perde um filho. Então, nesse aspecto é que a gente olha e vê que depois a Guarda Metropolitana, às vezes, não fica só olhando a questão da multa, é questão também da legalidade, da pessoa saber que ele tenha ou não a carteira de habilitação que ele possa dirigir. Obrigado. Eu concedo a palavra novamente ao vereador Folha. Eu quero só dizer a Vossa Excelência, para lhe alertar sua memória aí, e Vossa Excelência não falou nada, ficou caladinho numa ação que teve aí para trás. Tem cobrado que a ação da Guarda Metropolitana pode, no futuro, não muito distante, isso é o que pensa Vossa Excelência, do Executivo receber uma ação que possa vir, né, contrariar aquilo que era o pensamento do Executivo. Justamente o Judiciário dizer que era ilegal. Mas Vossa Excelência esqueceu que o Ministério Público recomendou ao secretário Eduardo Siqueira Campos que não realizasse as obras de recapeamento sem licitação. E ele disse que não ia atender o Ministério Público. Vossa Excelência não falou nada aqui no Parlamento, ficou caladinho, não disse nada. Será se não era momento de Vossa Excelência dizer, olha, governador, eu que sou amigo, que sou de dentro, sou próximo e acompanhei, eu sei que Vossa Excelência é bem companheiro do governador, o Ministério Público está recomendando que não faça as obras de recapeamento do Estado sem a licitação. Mas ficou calado. É só para dizer, Vossa Excelência, que às vezes tem coisa que a gente entra em contraste e não está muito distante, está presente na gente. Igual Vossa Excelência falou que não tinha mais estrada para rodar no Estado e agora não fala mais nada. Está tudo recapado. Agora, eu já disse não sei quantas vezes, minha legitimidade como legítimo representante do povo é municipal. Cabe aos deputados de vocês arrochar o cacete em cima do senador Eduardo Siqueira Campos. Agora, se tem interesse particular que faz ficar calado, problema de vocês. Agora, a minha missão aqui, eu continuo fazendo. E quero fazer um alerta, presidente, que o senhor avise a segurança da casa, que nesse recinto aqui, conforme o regimento, e eu tenho legitimidade para falar com o presidente de comissão, entra adentro aqui nesse espaço quem está de terno. E nós temos que dar bom exemplo para os funcionários dessa casa ou para os visitantes. Quando você chega na casa de alguém, você bate palma, espera o camarada abrir a porta e pedir para você entrar. Então, esse parlamento não é a casa da mãe Joana, para o camarada chegar aqui entrando de qualquer forma, não. O direito tem que começar aqui dentro, a ordem e a disciplina tem que começar aqui dentro. Então, é bom que cada parlamentar se atente ao regimento da casa, porque eu sou o presidente da comissão de ética desta casa e tenho a legitimidade para falar disso. É necessário falar aqui na tribuna para deixar registrado nos anais da casa, para acabar com essas coisas de vereador ficar despachando papel para assessor aqui, mal vestido, sem estar com os trajes adequados para estar aqui dentro, de acordo com o regimento, não é comigo, e se manter na linha do que se diz o regimento da casa. Porque isso aqui está virando bagunça. E é preciso colocar ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Bom,